Município Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso do Sul. Vanessa, espero que você esteja assistindo e para quem está aqui acompanhando, vamos lá, tá? Pego em revisão. Quando o texto é digitado e enviado, tá, pessoal? Às vezes perde a formatação. Não esquecer do recuo de parágrafos, tá? Eu não leio o texto antes, eu leio de fato na hora, tá? Então eu não tenho contato com esse texto, justamente para você acompanhar comigo qual é a linha de raciocínio que eu sigo na hora de corrigir. Lembrando que eu faço isso, tá? Para alunos que contratam serviços de correção, eu sempre faço com esse tipo de marcação, tá? Então vamos lá. A abolição do trabalho escravo no Brasil ocorreu no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente Princesa Isabel, uma vez que todo o trabalho explorado, incluindo aos negros, fosse abolido. Entretanto, o preconceito a pessoas negras ainda persiste no país, seja pela preferência a pessoas brancas ou pelos conceitos e atos racistas, tá? Eu vou corrigindo parágrafo a parágrafo. Vamos voltar no tema para ver se ele está totalmente contemplado aqui, tá, pessoal? Racismo e luta antirracista no Brasil. Vocês acham que... Bom, quando ela fala na regente, né, a gente pode falar que isso é o primeiro movimento antirracista no Brasil, então eu vou considerar totalmente no tema esse texto, tá? Agora vamos ver os detalhes desse parágrafo. Para que serve o primeiro parágrafo? No Enem a gente chama de tese, tá? Tem a defesa do ponto de vista no primeiro? Acompanhe aqui comigo. Então, a abolição do trabalho escravo no Brasil ocorreu no dia 13 de maio de 1888, a adjunta adverbial de tempo, a gente coloca uma vírgula aqui, com a assinatura da regente Princesa Isabel. Com a assinatura da regente, assinatura de quê, né? Tá faltando alguma coisa. O trabalho ocorreu com a assinatura, tá? Falta um elemento aqui, tá? Eu vou colocar uma interrogação. Opa! É isso. Da regente Princesa. O Rodrigo fica rindo porque eu estou no computador dele, tá, gente? Para quem usa outros computadores sabe como é. Princesa Isabel, uma vez que todo o trabalho explorado, incluindo aos negros, tá estranha essa estrutura, né, gente? Vamos tentar melhorar aqui. Lembrando que a gente tem que entregar clareza e objetividade numa redação de exames e vestibulares. Então, de novo. A abolição do trabalho escravo no Brasil ocorreu no dia 13 de maio de com a assinatura de tal documento pela princesa, né? Ela assinou, então, pela princesa regente Isabel, uma vez que todo o trabalho explorado, eu não entendi, tá? Eu vou escrever do meu jeito. Uma vez que todo o trabalho explorado, exercido ou feito pelos negros, executado, fica melhor, né? Executado. Agora, essa expressão eu ainda não estou contente. Uma vez que todo o trabalho escravo, a gente já falou essa palavra, tem lá em cima, todo o trabalho eu vou colocar aqui, realizado, né, porque já tem executado, como forma de exploração. Precisaria pensar mais, tá, gente? Eu estou escrevendo aqui ao vivo com vocês, eu não quero decepcioná-los, mas ainda não tá bom, teria que ficar melhor, tá? Estou tentando salvar que fosse abolido. Entretanto, o preconceito a pessoas é contra pessoas, né? Contra pessoas negras ainda persiste no país, seja pela preferência dada a pessoas brancas ou pelos conceitos e atos racistas, vamos melhorar, ainda presentes na sociedade, porque ela já falou Brasil ali, ok? Então, muito cuidado, tá, gente? Primeiro parágrafo é cartão de visita. Se eu pego um parágrafo meio bagunçado, assim, já me causa uma má impressão. Então, relê aquilo que você escreveu e veja se há clareza nas suas ideias, tá? Em primeira análise, segundo o filósofo São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática
possuem a mesma importância além dos mesmos direitos e deveres. No entanto, essa perspectiva difere da realidade brasileira, visto que pessoas de pele escura estão constantemente em desvantagens aos brancos, pois devido à raça e cor de pele, indivíduos e espaços públicos como privado priorizam as pessoas brancas. Também, tá, gente? A ideia tá boa, mas tá meio bagunçado aqui, tá? Oi. Sim, ficaria bom a assinatura da Lei Áurea pela regente Princesa Isabel. Muito bom. Compulsório no lugar de quê? Precisa ver, tá? Gente, vocês estão me ajudando muito, mas eu não gosto de pôr a mão no texto que não é meu, tá? Eu só tentei salvar aqui pra gente seguir, tá? Mas as contribuições de vocês são muito válidas. Peço até que coloquem no grupo para ajudar a Vanessa aqui, tá? Então vamos lá, ó. Esse elemento em primeira análise, a gente já falou várias vezes que ele não pontua como nota máxima elemento de coesão, porque você não está ligando ao anterior, tá? Você tinha que usar um conectivo que ligasse a ideia da tese. Quando você coloca em primeira análise, é como se você estivesse começando um texto agora. Eu concordo com isso? Não. Eu acho que isso é numeração, mas o Enem avalia assim, está na grade, e você pode olhar o manual do INEP, que é o manual do avaliador, que este ano, por conta da pandemia, foi disponibilizado, tá? Então, segundo o filósofo Santo Tomás de Aquino, não usem aspas, gente. Por quê? Porque aspas a gente usa para citação direta. E se você não está copiando de nenhum lugar, porque no Enem você não terá a oportunidade de fazer isso, você não pode consultar, então eu entendo que você usou aquilo que estava na sua cabeça. E se está na sua cabeça, não precisa usar aspas, tá? É uma citação indireta. O fulano disse que, segundo fulano, tal coisa. Quer dizer, você está me dizendo o que o filósofo disse. Então, não use aspas. Sociedade democrática minúscula. O segundo filósofo, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. No entanto, essa perspectiva difere da realidade brasileira, visto que pessoas de pele escura, eu não gosto desse tipo de eufemismo, tá? Pele escura, é negro, tá? Negro. Eu acho que ela usou para diferenciar o sinônimo por já ter usado, tá? Estão constantemente em desvantagem em relação, né? Faltou aqui, em relação aos brancos, pois devido à raça, faltou a crase, e cor de pele, raça, tá enumerando, então não tem o E. Raça, vírgula, cor de pele, indivíduos, aí sim, e espaços públicos, como privados, eu acho que é essa a ideia, aí uma vírgula para isolar, priorizam as pessoas brancas. Então veja, se ela falou pessoa de pele escura, por que ela falou aqui pessoa branca? Também deveria ser pessoas de pele branca, tá? Para fazer uma analogia. Então, muito cuidado, são detalhes, mas tudo isso favorece ou desfavorece o seu texto quando ele vai ser avaliado, tá? Em termos de repertório, ok, eles usam um bom repertório aqui. Por outro lado, consoante o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Dessa maneira é nítido a profanação desse artigo pelos brasileiros racistas que agridem os negros por meio de palavras, gestos e frases preconceituosas. Seguindo esse raciocínio, frases como que serviço de preto são expressões frequentemente dirigidas ou relacionadas aos negros. Uau, que forte, né? Eu não teria coragem de usar nenhuma dessas expressões no texto, mas que elas existem. Então vamos lá. Hoje foi falado isso em um dos grupos. Gente, esqueçam repertórios coringa. Ai, porque a Constituição é o melhor repertório que existe. Eu acho o contrário. Se tiver que escolher entre a Constituição e outro, escolha sempre o outro, porque o que a gente mais vê é a Constituição. Agora, como o documento é válido, gente, não tem certo e errado, tá? Mas esqueçam essa de que uma coisa pontua mais ou vale mais que a outra, porque isso não é verdade, tá? Então, por outro lado, consoante o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, também não precisa das aspas, porque é como se ela estivesse me contando o que está escrito lá, enfim, tá? Então, tirando as aspas, dessa maneira é nítida, ó, a profanação, tá vendo? Artigo feminino singular, então é nítida, tá? Tem que concordar.
caso de concordância nominal. É nítida a profanação desse artigo pelos brasileiros. Então, veja, usou o artigo aqui, usou o artigo ali, tá? Evitar. Pelos brasileiros racistas, vírgula, que agridem os negros por meio de palavras, gestos e frases preconceituosas. Aqui ficou para mim, quem são esses brasileiros racistas? Ela vai explicar depois, tá? Mas ainda acho que precisaria especificar aqueles que fazem isso na internet, aqueles que agridem publicamente em lugares públicos. Eu acho que aqui eu senti falta de uma explicação neste momento, tá? Seguindo esse raciocínio, frases como que serviço de preto, se ela está usando essa frase, ela tem que usar exclamação, né? Porque é uma afirmação forte aqui. São expressões frequentemente dirigidas ou relacionadas aos negros. Tá vendo? Em que circunstância? No estádio de futebol, todos os dias nas ruas, eu acho que essa frase ficou completamente solta aqui, tá? E eu evitaria até escrever uma frase tão forte. Eu colocaria genérico, de maneira genérica, frases preconceituosas em relação à aparência, ou ao gosto, ou à estética negra, questões mais genéricas, porque só de ler isso já me causa uma repulsa enorme. Mas aí são escolhas, né, gente? É estilo, cada um tem o seu jeito de escrever. Portanto, medidas são de suma importância para a resolução dessa problemática. Isso é a frase introdutória que eu falei que é ok fazer, nada mais que isso, tá? Desse modo, cabe à Defensoria Pública que executam esse papel promover ações em ambientes comunitários que reduzem a preferência a pessoas brancas por meio de fiscalização segura e eficaz, no intuito que haja locais e cidadãos que não excluem raça, cor e religião. Outro sim é dever da família que atende tais demandas, ensinar aos filhos a não cometerem racistas por meio de diálogos no âmbito familiar. Já cansei. Ah, já cansei, porque ela já citou um monte de coisa. Com a iniciativa dos pais, a fim de que a democracia prevaleça em nosso país e que o respeito seja inevitável. Não pode fazer propósito de intervenção assim. Possivelmente, eu batendo o olho já sei que tem 5 elementos, mas é uma proposta que cansa o avaliador que está lendo tanto texto, porque ela entrega mais do que aquilo que é necessário, tá? Pensem nisso. Então, o primeiro período, ok. Portanto, medidas são de suma importância para a resolução dessa problemática. Desse modo, cabe à CRASE, Defensoria Pública, que executa, não é a Defensoria, que executa esse papel, promover ações em ambientes comunitários, vírgula. Comunitários que reduzem a preferência. Então, não tem vírgula não. Há pessoas, eu acho que isso era uma crase e não pode ter, porque a palavra seguinte está no plural e o artigo está no singular. Já falei várias vezes aqui sobre essa questão da crase também. Por meio de fiscalização segura e eficaz, no intuito que haja locais e cidadãos que não excluem raça, cor e religião. Eu sempre prefiro a palavra etnia do que raça, porque eu acho que raça é de cachorro, mas eu não sei se eu estou certa, tá? Eu acho que são questões sociológicas, um sociólogo diria isso. Outros sim, então vamos lá, aqui ela já colocou agente Defensoria Pública, modo meio por meio, papapá, mas não colocou ação. Então até aqui, nulo, não conto nada, tá? Aí depois, outro sim é dever da família, que atende tais demandas, é um detalhamento, ensinar. A família deve ensinar, singular, a família, aos filhos a não cometerem ações racistas. Ação, por meio do diálogo no âmbito familiar com a iniciativa dos pais, isso é ação, né? Modo meio, a fim de que a democracia prevaleça em nosso país e que o respeito seja inevitável. Inevitável a gente usa para aquilo que não se pode evitar, né, para que o respeito de fato aconteça. Então, a gente tem uma finalidade aqui, mas quando ela fala que o respeito prevaleça, né, inevitável parece um efeito contrário. Não está errado, tá, gente? Mas eu acho que a expressão ficou ruim, que o respeito prevaleça. Porque inevitável parece que é uma consequência de algo que não pode ser evitado, mas que está sendo evitado. Então, enfim, não tem clareza aqui, tá? Prevaleça.
Perceba, então, cuidado. Ela perdeu 2 linhas aqui importantes tentando uma ação em um modo que ela parou no meio, tá? Quer dizer, ela fez um agente, um modo meio, parou e começou tudo de novo. Mas é um texto que sabe, é de um candidato que sabe o que está fazendo, né? Então, vamos lá. Embora tenhamos aqui erro de concordância, erro de crase, erro de regência, o total do texto pelo número de linhas é de uma competência 1 bem desenvolvida, tá? Então, eu acredito que a competência 1 aqui é uma aluna que, pelo volume de texto, tiraria, então, os 160 pontos. O C2, a gente tem Constituição, a gente tem São Tomás de Aquino, tá? Eu só acho que a gente tem um problema ali no segundo parágrafo, naquele trecho ali da expressão, que para mim é lacunar, então eu daria um 160 de 3. A gente não tem 200 de competência 4 por esse conectivo aqui, que é o em primeira análise, tá? Que poderia ser revisto, um 160. E a gente tem um 200 de competência 5, tá? Quanto dá isso, Rodrigo? 400 mais 320 mais 160, eu me recuso, tá? A fazer cálculos. Eu vou aguardar. 400 mais 320 mais 160. 800. Ainda bem que meu filho está na sala, meu salvador. É isso mesmo? 160, 200, 160, 160, 200, 880. É um ótimo texto, né? É um ótimo texto. Como eu sempre falo, tudo aquilo que excede os 720 para mim já é ótimo. 900 é excelência para cima, tá? Temos perguntas, Rodrigo? Não há perguntas? Abraços a todos, se cuidem, muita saúde para todos nós. Tchau, tchau, gente.